aí, jovem, tudo certo? Você sabia que você pode configurar nos seus rádios que são baseados em OpenTX um alerta sonoro para te avisar quando realmente você está para perder o sinal do seu drone? Sabia que dá para fazer isso nas principais tecnologias como Express LRS, Crossfire? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer. Bom, como eu falei na introdução desse vídeo, todos os rádios que você tem o sistema OpenTX, EdTX, você consegue configurar um sistema de alerta para te avisar sonoramente e também com vibração, se você precisar, que você está prestes a perder o sinal do seu drone, tá? Aí tem uma margem ali de segurança do link, a gente vai configurar, que eu vou mostrar para você como fazer, para ele te avisar quando o sinal está ficando baixo e quando você está com o sinal crítico, beleza? Então essa é uma configuração muito simples de se fazer, tá? Eu vou mostrar aqui para fazer nesse vídeo com o Express LRS, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre o Crossfire, que tem outros níveis de sinais aí, diferente, né? Os níveis que a gente vai colocar aqui. Eu vou deixar aqui também uma tabelinha, que eu vou deixar aqui disponível para você fazer download, onde tem aqui os parâmetros de configuração que eu vou colocar aqui no controle. E basicamente essa tabelinha que você vai usar para fazer a configuração aqui, tá? Então eu vou filmar a tela do rádio aqui, vou mostrar para você um passo a passo aqui de como fazer essa configuração com a minha câmera aqui de cima, tá? E basicamente você vai ter aqui um alerta sonoro. Isso que vai ser interessante porque você vai poder configurar aqui, inclusive eu tenho aqui configurado o volume, né, do meu áudio aqui no sliderzinho aqui de trás. Você pode deixar o volume fixo, você pode usar de repente um fone de ouvido para escutar, né, durante o voo, e você pode colocar também um alerta vibratório, tá? Você pode configurar aqui para ele vibrar em caso de começar a ativar aqui a configuração que a gente vai fazer. Isso aqui é muito útil, galera, para você realmente saber quando você está com o sinal fraco, tá? Tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui para você ver, que eu fiz sobre o tal do Telemetry Lost, né? Muita gente acha que o Telemetry Lost é que você vai perder o sinal do seu drone, já fica desesperado, mas não. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu explico certinho sobre as perdas aí dos níveis de telemetria, né? Que às vezes pode acontecer. E esse método aqui que eu vou mostrar para você é um método mais eficaz, é um método confiável para você ser notificado se você estiver realmente perdendo o sinal do seu drone, beleza? Então eu vou mostrar aqui para você a tela do meu rádio, vou mostrar como que está configurado aqui. E aí vou te mostrar também, eu vou deixar aqui na tela enquanto isso no canto aqui, a tabelinha dos valores, que é o que você vai colocar aqui na configuração, beleza? Bom, jovem, basicamente é o seguinte, tá? Aí nessa tabelinha você está vendo que tem duas divisões, uma parte azulzinha e uma parte amarelinha, tá? Aí ele está dividido pela frequência. Por que está dividido pela frequência? Porque eu tenho modos de RF, que é o RF Mode, tá? Diferente para cada frequência que eu estou usando. No meu caso aqui eu estou usando 2.4 GB, então a gente tem 4 RF Modes aí, né? Tem o modo 2, o modo 4, 6 e o 7. Que basicamente diz respeito ao packet rate, tá? Então, como eu expliquei para vocês na aula do Express LRS também, esse cara aqui, de acordo com a quantidade da taxa de atualização, quanto mais alta for essa taxa de atualização, menos sensível vai ser a recepção de sinal no receiver, ou seja, menos range você vai ter, tá? Então, se eu estiver usando o RF Mode, por exemplo, 2, que diz respeito a 2.4 GB e 50 Hz, eu vou ter aí uma sensibilidade muito mais alta, que é a sensibilidade máxima de recepção de sinal do meu receiver. Enquanto se eu estiver usando o RF Mode 7, que é 500 Hz, tá? A taxa de atualização aí vai ser a mínima possível, tá? Então tem uma diferença bem grande aí da sensibilidade de sinal, beleza? Então, nessa tabelinha aí, basicamente, a gente separou aí para vocês a frequência, o RF Mode, que diz respeito ao packet rate, os níveis de sensibilidade aí, né, de limite, quando a gente está falando de sinal baixo e sinal crítico, tá? E mesmo assim ainda, você vê que o sinal crítico ainda tem um ganho aí de 5 dB, tá? Eu tenho um ganho, o sinal crítico é que você está para perder o sinal, não que o sinal vai ser cortado. Se você olhar na tabelinha ali, na coluna do meio, a Sensitivity Limit, né, em dBm, você vai ver que, por exemplo, a taxa de sensibilidade limite de 500 Hz é menos 105 dBm, tá? A gente está configurando aí um alerta em menos 100 dBm, tá?
a gente vai usar alguns parâmetros de telemetria aqui para fazer essa configuração. Então, basicamente, a gente vai ler esses dois dados aqui de sensibilidade que está chegando no controle, e aí, através dele, a gente vai configurar uma logical switch, tá? Ou seja, quando ele acionar com essas condições aqui, o EF Mode 7, né? E aí tiver nesses limites aqui, crítico e low, vai acionar uma logical switch no meu rádio, e essa logical switch depois vai fazer tocar um áudio para mim, beleza? Então, basicamente, nós vamos fazer aqui é configurar no rádio esses valores que a gente vai colocar aqui, que é muito simples fazer isso, tá? Eu vou mostrar para você aqui já na tela do rádio como tá configurado, tá? O meu já tá configurado, já tô rodando assim faz um tempo para poder testar, né? E aí funciona muito bem, beleza? Então vamos lá, eu vou deixar aqui a tabelinha na tela para você ir acompanhando, tá? Você tá vendo aí a tela do meu rádio, eu vou aqui na configuração do modelo, beleza? Então aqui no meu caso já está o meu modelo do Express LRS selecionado, 2.4 GB. Lembrando que se você estiver usando aí a versão 915, tem os outros valores embaixo para você poder utilizar, beleza? Essa configuração serve também para Crossfire e tal, mas os valores são diferentes. Então nós vamos fazer um vídeo aqui trazendo para Crossfire, para você realmente ser notificado quando tiver baixo o seu nível de sinal aí, beleza? Então aqui já está o meu modelo, eu vou avançando as páginas aqui até chegar na página de Logical Switches, tá? Isso aqui tem todos os rádios que são baseados aí em OpenTX, em EdgeTX, enfim, tá? Aqui no meio a página 9, tá? Na configuração do modelo, beleza? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos configurar 4 Logical Switches, tá? E aí pode ser a ordem que você quiser aqui, não tem problema, mas as minhas tá aqui, é Logical Switch 3, 4, 5 e 6, tá? A gente vai configurar a Logical Switch aqui para verificar a nossa variável de telemetria RF Mode, tá vendo? Então nós vamos fazer com que essa chave aqui lógica seja acionada de acordo com o RF Mode. O RF Mode, ele vem aqui da aba telemetria. Se eu continuar avançando aqui, ó, na telemetria, você vai ter aqui alguns sensores, tá? Que quando o drone está conectado e a telemetria está ativa lá no Betaflight, essas variáveis aqui, elas são enviadas aqui para o seu controle. No caso aqui a nossa variável 14, nosso sensor 14 é o RF Mode, tá vendo? Aqui não está aparecendo o valor porque o drone não está ligado, tá? Quando você ligar o drone, ele vai começar a atualizar esses valores aqui. E no caso do Express LRS, pelo script de configuração Lua que tem aqui no rádio, eu consigo alterar essa taxa de update, tá? Eu consigo colocar de 1 para 1, ou seja, um pacote de dados, um pacote de telemetria, e também consigo colocar até 1 por 128. A cada 128 pacotes de dados, 1 é de telemetria. Então isso vai deixando esse valor mais espaçado. Se você quiser ter mais em tempo real esse nível de sinal aqui que vai chegar no seu rádio do seu receiver, tá? Você tem que deixar esse valor de telemetria mais baixo possível. Então 1 por 32, né? 1 por 64, tem menos ainda, tem 1 por 16, 1 por 8, tá? Então, se você quiser deixar mais em tempo real, você deixa mais baixo essa taxa de atualização da telemetria. O que vai acontecer é que vai receber mais pacotes aqui, você vai receber mais informações aqui de telemetria mais rápido, tá? Então, se você estiver indo, dependendo se estiver voando, um lugar mais longe e tal, você vai receber mais informações para tomar uma decisão de voltar ou não, se o sinal estiver falhando, beleza? Então, eu tenho vários sensores aqui, tá? Se isso aqui não estiver aparecendo no seu rádio com o seu drone ligado, você vai vir aqui, ó, na primeira vez na configuração do seu modelo, e você vai clicar aqui, ó, Discover New, tá? Com o drone ligado, tá? Ele vai ficar escutando aqui, esperando chegar as variáveis aqui de sensor, beleza? Depois você pode vir aqui e dar um stop, e daí ele vai parar aqui de receber aqui os sensores, né? E aí a partir daí ele vai ficar com as variáveis aqui registradas, né? Para você poder criar aqui automações ou criar verificações que a gente vai fazer aqui em cima desses valores, beleza? Então aqui a parte de telemetria, vamos voltar aqui para nossa aba do Logical Switch, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai configurar as Logical Switches aqui para a gente poder verificar o RF Mode, tá? Então aqui é bem básico, eu vou editar ela aqui para mostrar para você como que está. Então a gente vai colocar aqui a função A igual a X, tá? A variável aqui, o V1 que eu estou verificando, eu vou colocar aqui. Se você segurar apertado, você tem aqui as opções de telemetria, tá? Ó, e aí na telemetria, você vai escolhendo aqui as variáveis até chegar no RFMD, tá? Tem várias coisas aqui, ó, que é tudo que vem aqueles sensores lá da telemetria.
olha só, RFMD. Vamos lá, vamos achar ela aqui, ela estava como sensor 14, não tá lá para baixo, ó. Não é RFMD menos nem mais, tá? Ó, tem dois, é o RFMD, beleza? Só ele. Aí aqui eu vou colocar então o primeiro valor da minha tabelinha, que é o 7, beleza? Ou seja, a Logical Switch 7 vai ser ativada se o RF Mode for 500 Hz, tá? É basicamente isso, tá, galera? É uma lógica de programação aqui básica. Então, se o RF Mode for 7, essa Logical Switch vai estar ativa, beleza? E assim você vai fazer com as outras, olha só. Eu tenho aqui a RF Mode 6, RF Mode 4, RF Mode 2, beleza? Então eu tenho aqui sucessivamente, né? Tem aqui o RF Mode 7, que é 500 Hz, o 6 aqui é 250 Hz, o 4 é 150 Hz, o 2 é 50 Hz. Beleza? Simples assim, só isso, tá bom? O próximo passo a gente vai configurar aqui duas Logical Switches para cada linha dessa que a gente tem aqui na tabela. Então eu vou ter mais duas Logical Switches, tá? Para a minha linha, por exemplo, de 500 Hz, que é o RF Mode 7, tá? Para eu poder ter um alerta quando esse RF Mode estiver em sinal baixo e outro quando ele estiver com sinal crítico, tá? Então, basicamente aqui eu vou editar aqui, vou mostrar para você, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha Logical Switch 7, que ela está configurada para verificar o sinal da minha condição aqui de sinal baixo, tá? Então eu tenho aqui sinal baixo e sinal crítico. Você está vendo na tabela aí que tem duas colunas, né? Uma que está em laranja, outra que está em vermelha. Então o sinal baixo, que aí no caso da linha de 500 Hz, RF Mode 7, né? A primeira linha, ela está como menos 95, tá? E o signal crítico é o menos 100, que a gente vai configurar em outra Logical Switch. Então eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, a lógica para gravar e criar as Logical Switches são a mesma, tá? Você vai repetir esse processo aqui, só vai alterar duas coisas aqui que eu vou mostrar para você. Então a função aqui é A menor que X, tá? Você vai selecionar essa função aqui, tem várias outras. A variável 1, você vai colocar um RSS, tá? Tem outras variáveis aqui, mas você vai achar não é um RSS menos nem mais, é um RSS. E aqui a V2 você vai colocar menos 95 dB, tá? Que é o que está aqui na tela, ó. É exatamente o que está aí na tabela, na linha 1, na coluna laranja, tá? Signal low, beleza? E embaixo aqui, o End Switch é o quê? É a Logical Switch que você quer que se torne verdadeira quando essa condição aqui for verdade. Então, essa Logical Switch aqui, ela vai funcionar só quando o L03 estiver ativa. A L03, que a gente acabou de criar, é a Logical Switch do RF Mode 7. Então, o que eu estou criando aqui de programação para você entender? Quando a RF Mode for 7, né, que é 500 Hz, eu quero que essas duas Logical Switches aqui, tá, que você está vendo aqui no canto da tela, tá, L03 nas duas, tá? Essa Logical Switch aqui vai verificar os níveis de intensidade de sinal do RF Mode 7, ou seja, menos 95 e menos 100, tá? Na minha segunda Logical Switch que eu criei para ela, é a mesma coisa, tá? E aí você pode duplicar a primeira, olha só, para facilitar, você pode criar a primeira e aí você vem aqui, segura apertado, vem em copy, tá? E aí você vai duplicar para a linha de baixo com as mesmas variáveis aqui, porque você vai mudar somente o valor, tá? Você vai mudar aqui o menos 100 dB só, beleza? Então o menos 100 dB, se você olhar aí na tabelinha, é a coluna vermelha, que é o signal crítico, tá? É o sinal quando tá lá, ainda tem uma margenzinha aí de menos 5 dB ainda, você tem mais um pouquinho ainda de sinal, mas ele tá crítico, tá quase perdendo o sinal do drone já, tá? Então aqui você vai mudar, colocar esse valor da tabela e a Logical Switch referente ao RF Mode que você está programando, beleza? Então você vai fazer isso aqui para todas as linhas da tabela. Então olha aqui, eu tenho essas duas aqui, ó, L7 e L8 é da linha 1, que é a minha Logical Switch 3 ali, que é o RF Mode 7, tá vendo? Depois você vai ter mais duas linhas, ó, essas duas aqui é do RF Mode 6, que é de 250 Hz, tá vendo? Ali no final, L04, tá vendo? Aí o que muda aqui, se você ver, são os dois valores, ó, menos 98, menos 103, tá vendo? Esse menos 98 é exatamente a coluna laranja da segunda linha da tabela do RF Mode 6, ó, tá? Então, menos 98, menos 103 é o sinal crítico, tá? E ela vai se tornar verdadeira com a minha Logical Switch 4, que aciona aqui o RF Mode 6, tá vendo? Na programação, beleza? Tenho mais duas aqui, ó. Descendo mais aqui, eu tenho mais duas que diz respeito à minha Logical Switch aqui da linha do RF Mode 4, beleza?
Então a Logical Switch 5, ela está aqui configurada a mesma coisa, aí que eu te falei, você pode ir duplicando a linha, só vai mudando aqui os valores, tá? Só não esqueça de mudar a Logical Switch no final para você acionar corretamente. Então, por exemplo, ó, quando você duplicar e mudar de linha aqui, você vai ter que mudar o valor e mudar a Logical Switch também de acordo com a que você está colocando o valor aqui. Então, você vai ter que olhar o RF Mode ali na tabelinha e mudar para Logical Switch. No caso aqui, minha Logical Switch 5, ó, tá vendo? É do RF Mode 4, tá? Que é 150 Hz ali na tabela, tá? Beleza, eu tenho mais duas aqui da RF Mode 150 Hz, beleza? Da Logical Switch 5. E tenho mais duas aqui da minha Logical Switch de 50 Hz, tá? Que é o RF Mode 2, tá? Se você olhar aqui, ó, menos 107, menos 112, exatamente os valores estão aí nas duas tabelas, tá? E a minha Logical Switch 06, beleza? Que diz respeito aqui, ó, RF Mode 2. Deu para entender a lógica? Tá? É isso que você vai fazer aqui na programação do rádio, na Logical Switch. Tá vendo que não tem mais nada aqui, ó. Essas Logical Switch elas vão se tornar ativas ou não de acordo com essa programação que você colocar aqui, tá? No começo dá um pouquinho de trabalho, mas você vai fazer uma vez só, tá? E depois a gente vai configurar aqui o próximo passo, as trilhas sonoras, beleza? Eu tenho aqui as trilhas sonoras dos meus modos de voo, Turtle Mode e tal, mas eu tenho aqui minhas trilhas sonoras que eu vou deixar aqui para você, ó, que é a partir dessa linha aqui, ó, tá? Basicamente, ó, a gente vai colocar aqui, ó, eu tenho aqui já configurado, né, a minha Logical Switch 7 e 8, tá? Se eu voltar na tela aqui do Logical Switch, essas duas Logical Switches aqui, 7 e 8, é aquela que a gente configurou da primeira linha, tá? Do 500 Hz. Ou seja, essa Logical Switch ela vai se tornar ativa quando alguma situação acontecer, quando toda essa lógica aqui que a gente está colocando acontecer junto com a Logical Switch 03 baseada no RF Mode, beleza? Então ela vai ficar ativa. O que é ficar ativa? Olha só, eu vou acionar aqui minha Logical Switch de armar o drone, ó. Tá vendo que ela fica aqui em negrito, tá vendo? Então esse negrito aqui quer dizer que essa Logical Switch está ativa, tá? Então ela é verdadeira, ela está ligada. Se eu desligar, ó, ele desliga, ela vai ficar normal, tá? Isso vai acontecer com essas duas Logical Switches aqui, ó, tá? Quando toda essa condição for verdadeira, elas vão ficar em negrito e isso aqui vai ficar ativo, tá? Ela vai ficar habilitada, beleza? E aí, baseado nisso, ou seja, essa Logical Switch primeira aqui é para falar para mim que o sinal está baixo, né? E a próxima Logical Switch vai me falar que o sinal está crítico, tá? Na aba aqui de Special Functions, beleza? A gente vai configurar aqui para falar baseado na Logical Switch. Então, vou pegar aqui a primeira, L07 e L08, que já está aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um espaço vazio aqui só para te mostrar, ó. Então, basicamente, se tivesse vazio aqui, eu vou criar aqui, vou clicar aqui, ele vai ficar aqui piscando, tá? Eu posso aqui selecionar aqui a variável que eu quiser, tá? Se eu segurar apertado, eu tenho aqui Logical Switch. E aí eu vou selecionar direto a minha Logical Switch 07 aqui, beleza? Então a minha Logical Switch 07 é a minha Logical Switch de sinal baixo do 500 Hz, né? A primeira linha da tabela aí. Então eu vou colocar aqui a função Play Track, tá? Aqui eu vou colocar, olha só, Play Track, cadê? Play Track. E aqui, na próxima configuração aqui, a gente vai colocar a trilha. No caso do meu aqui já está no meu micro SD card, né? O pacote de áudio, se você estiver usando o EdTX, o OpenTX, tem um pacote de áudio aí que você pode colocar dos sons, né, padrões, e aí você vai ter várias opções. Tem outros pacotes de áudio também disponíveis no mercado, tem bastante coisa aí, mas aqui, basicamente, se não tiver nenhuma opção, que você vai ter que baixar os seus áudios aí. Eu vou deixar no link desse vídeo aqui um pacote de áudio padrão aí, inclusive eu estou usando aqui do Joshua Bardo, né? Tem ele aí para baixar também, que ele vai te falar aí algumas coisas. Então aqui eu basicamente eu vou selecionar aqui qual que é a minha trilha, tá? Aqui eu tenho bastante trilhas aqui que vocês vão ver, ó. Mas eu vou no Signal, Sig Critical e Sig Low, quer ver, ó? Vou lá em cima lá, deixa eu achar onde é que tá aqui, ó. Então você vai achar aí qual que é o nome, tá? Mas tem várias coisas, motor stop, motor parou, ó. Esses dois você vai usar, ó. Sig Low, Sig Critical, tá vendo? Então, Sig Low, signal baixo, Sig Critical, signal critical, tá? Então, esses dois caras aqui, ó, tá? São os dois caras que eu vou usar, beleza? Esses dois caras aqui, eu vou selecionar, por exemplo, signal low aqui para essa função, tá? E esse cara aqui,
eu posso configurar aqui para ele não repetir, tá? De acordo com um intervalo de tempo, tá? Eu preciso configurar ele aqui. Se eu clicar aqui na última opçãozinha no canto aqui, eu vou colocar aqui a exclamação, tá? Essa exclamação aqui é para ele não ficar repetindo toda hora, tá? Ele vai repetir, vai deixar isso aqui falar de acordo com o intervalo de tempo que acontecer isso aqui. Você não vai ficar o tempo inteiro repetindo o áudio para você, beleza? Então, esse cara aqui, quantas vezes você quer que repita, tá? Então, ele vai repetir só uma única vez, se o sinal oscilar, né? Se ele cair de repente para um sinal crítico e voltar, ele vai repetir de novo, vai falar de novo. Você quer quantas vezes acontecer esse evento aqui, beleza? Criei aqui do Signal Low, vou vir aqui embaixo, ó, salvei, beleza? Vou vir na próxima aqui, vou criar a minha próxima, para a minha próxima Logical Switch, que é do sinal crítico, beleza? Vou pôr aqui também L08, que é a minha próxima Logical Switch, olha lá, beleza? Vou pôr aqui o meu Play Track, vamos lá, Play Track, beleza? E aqui eu vou pôr o meu áudio lá, que é o Sig Critical, beleza? Vamos achar ele aqui. Vamos scrollar aqui tudo para cima, demora um pouquinho, a gente acha ele. Vamos estar achando aqui. Cadê o Sig Critical? Aqui, ó, Sig Critical. Beleza? E aqui eu vou colocar para ele me... Como esse cara aqui é mais complexo, né? Vamos dizer assim, mais crítico mesmo, a gente vai colocar aqui para ele repetir para mim 3 vezes, tá? Por quê? Para ele ficar falando para mim, cara, o sinal tá crítico, o sinal tá crítico, o sinal tá aqui, para ele ficar repetindo para você não perder o sinal do drone, beleza? O Signal Low ele vai falar uma única vez, tá? Se voltar a acontecer ele vai ficar repetindo, mas ele pode variar um pouco o sinal para não ficar enchendo o saco, tá? E aqui no Signal Crítico ele vai te falar 3 vezes, beleza? Então ele vai te mostrar aqui, repetir 3 vezes o que está acontecendo aqui, beleza? Basicamente você vai fazer isso para aquelas Logical Switches que você configurou, beleza? Então todas essas Logical Switches aqui, ó, por exemplo, na minha aqui da L7, L8 é de uma linha, a L9, L10 é da segunda linha da tabela, da F-Mode 6, então eu vou configurar mais 2 lá, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. No meu caso já está configurado, ó. L7, L8, L9, L10, tá? L11, L12, L13, L14, tá? Aí eu vou repetir, tá vendo, ó? Eu posso, a primeira Logical Switch do conjunto sempre é o Low e a outra é a crítica, beleza? Passou para a linha 2, eu tenho a Low, tenho a crítica. Passou para a terceira linha, Signal Low, Signal Crítico, e por aí vai, beleza? Configurei isso tudo aqui. Tá pronto a nossa configuração, beleza? Se você estiver voando aí, o seu rádio vai automaticamente falar esses tópicos aqui. Aqui, como eu não estou com o drone ligado, eu também não tenho como praticamente simular isso aqui no Express LRS, tá? Eu posso tentar enganar o sistema aqui, mas o Express LRS tem um sinal muito forte, funciona muito bacana. Então eu não consigo enganar isso aqui, mas confia em mim que isso aqui funciona. Você vai ter o volume do seu rádio, aí você pode configurar aqui numa chave para você aumentar ou deixar um volume alto aí para você escutar, beleza? O que você pode fazer também é criar uma outra configuração aqui para vibrar o rádio, tá? Se você colocar aqui a Logical Switch, ó, vou colocar aqui, por exemplo, a Logical Switch, vou voltar nessa que eu criei aqui em cima, ó, na L07, vou apagar esse aqui, ó, Clear. Vou ver nessa 7 aqui, eu vou clicar nela e eu vou colocar aqui a função de, em vez de Play Track, tem um Vario aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui onde é que tá, Vario, ó. É o Vario ou Aptic, tá? Ele vai vibrar aqui, tá? Aí você pode colocar aqui, quando ela estiver ativa, além de tocar o áudio, ela vai vibrar, beleza? Que o Aptic vai funcionar melhor. O Aptic você vai colocar aqui a intensidade que você quer que ele vibre aqui, tá vendo? De 1 a 3, ó. Então você pode colocar aqui para ele vibrar, né? Quando essa chave estiver ativa, né? E aí quando isso aqui acontecer, o controle vai acionar e você vai sentir, você já vai voando com o óculos, só você vai sentir na mão esse vibra. E também, se estiver num lugar barulhento, aí você não conseguir ouvir, você vai sentir aí a vibração desse cara aqui. Beleza? Então, jovem, basicamente é essa configuração aqui, tá? Isso aqui vai te salvar aí algumas vezes, você vai ter um real aqui, um retorno real do áudio do que tá acontecendo, né? De realmente o sinal está baixo, tá?
para você nunca mais se preocupar aí em perder o sinal do seu drone, beleza? Então, vou deixar essa configuração aqui para você, vou deixar essa tabelinha aqui também para você se basear. Logo, logo a gente solta aqui o vídeo também do Crossfire, beleza? Fazendo essa mesma configuração aqui, mas essa configuração aqui para o Crossfire é um pouquinho diferente que os RF Modes dele lá, são só dois, né? Eu tenho dois RF Modes ali, então basicamente o nível de sensibilidade também é diferente, tá? Então basicamente eu vou ter uma configuração diferenciada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, jovem, deixa um joinha aí. Deixa um comentário aí embaixo o que você quer ver, o que você quer aprender mais, tá? Se tiver alguma dúvida, algum problema aí, deixa aí também nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Nos vemos por aí então, jovem. Falou!